Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol. Hoje a gente vai conversar sobre enriquecimento ambiental, em especial sobre como utilizar os espaços verticais da nossa casa em prol do nosso gatinho. Vamos começar então falando o que é o enriquecimento ambiental. O que seria isso? A palavra por si só já explica um pouquinho da ideia dela, não é isso? O que é enriquecer o ambiente? Tudo que a gente puder utilizar, seja alimento, seja fonte de água, as próprias caixas de areia, temas que a gente já conversou um pouquinho em vídeos anteriores, que você pode acompanhar lá no nosso canal. Todas essas coisas a gente consegue utilizar para deixar o nosso ambiente mais rico para o nosso gato. Quando a gente pensa no enriquecimento, a gente quer que o ambiente seja interessante, a gente quer estimular o nosso gatinho a ter mais atividade, a interagir realmente com esse ambiente de uma forma mais natural, uma forma mais confortável. Tudo para a gente trazer cada vez mais bem-estar para o nosso bichinho. Então, a gente já falou um pouquinho, né, sobre estimular o nosso gato de uma forma natural. Mas e o nosso ambiente? Ai, Carol, meu gato sobe na mesa, sobe na pia, no fogão e eu não quero isso. Ou então a pessoa, eu pensei em ter um gatinho, mas ele sobe em tudo e eu não gosto, acho que não é legal, não quero ter um gato porque ele vai subir na minha mesa, no meu fogão, na pia, enfim, na geladeira. Gente, isso é natural do gato. A gente sempre fala de avaliar aquilo que a espécie precisa fazer. Subir é algo que o gato faz, qualquer felino faz. Se a gente assistir vídeos, esses documentários que a gente vê aí nesses canais super bacanas, os grandes felinos também sobem em árvores. Isso é natural do felino. Se você quer ter um gatinho em casa, você precisa se preparar para isso, porque ele vai subir. Por que será que o gato se comporta dessa forma? Por que será que o felino sobe nos ambientes? Quando eles estão no alto, primeiro que eles podem descansar de uma forma mais segura, porque poucos animais vão subir nesse mesmo ambiente. Então eles ficam repousando ali, tranquilos, tiram aquele cochilinho. E é uma forma também de observar tudo aquilo que está ao redor. Ou seja, de repente o gatinho está ali tranquilo, ou um felino grande está ali na árvore tranquilo, e ele percebe que em algum ponto ali do local que ele está observando tem uma presa. Ele vai se preparar para ir atrás dessa presa. Ou um predador, por exemplo, o gatinho está ali numa boa na árvore e vê um cachorro. Ele não vai descer, ele vai se preservar ali em cima. Então é uma forma natural do felino se manter, ou para descansar, ou para avaliar tudo que ele está recebendo ali do ambiente em que ele está vivendo. Pensando nisso, a gente tem que entender que quando a gente leva o gatinho para nossa casa, ele tende a fazer as mesmas coisas. Mas e aí? Aonde ele vai subir? Onde ele conseguir. Na nossa geladeira, no micro-ondas, na mesa, na pia. Lembrando também que ele não pula diretamente num ambiente num lugar, né, mais alto. Então ele vai procurar escadinhas, né? Ele vai procurar algumas superfícies para que ele vá escalando até chegar no ponto mais alto em que ele gostaria de ficar um pouquinho. A gente precisa então considerar essa questão quando a gente coloca o gatinho no nosso ambiente. Vocês podem utilizar os próprios móveis, então às vezes a pessoa não liga se o gato vai subir num armário, ou mesmo na geladeira, não tem problema, tem pessoas que não se incomodam com isso. Você pode utilizar a sua própria mobília como uma forma de deixar o seu gatinho escalar, mas tem gente que não quer que o gato suba em nenhum desses locais. Mas então você precisa colocar outras opções para ele no ambiente. Como você vai fazer isso? Isso é bastante particular também, porque vai depender do espaço que você tem e da forma que você quer que o seu gatinho interaja com esse espaço. Mas lembrem, a gente sempre precisa dar opções. Não adianta querer ter o gatinho
e não querer que ele suba em lugar nenhum, que ele só fique no chão, coma no chão, beba a aguinha dele, faça a sujeirinha dele e que ele não tente subir em nenhum local. Isso não vai acontecer porque isso não é o natural. Então vamos avaliar aí essas questões, a gente tem que saber disso para que a gente conviva bem e para que a gente dê bem-estar para o nosso gatinho. Daí você vai falar: Carol, mas é tudo muito caro, eu já dei uma olhada em algumas coisas, eu sei que a gente pode usar prateleiras, arranhadores, tem muita coisa legal no mercado, muita coisa fofa, só que é tudo muito caro, eu não tenho como colocar isso na minha casa. Vocês não precisam despender de muito dinheiro para fazer o enriquecimento, ou pelo menos não de uma vez. A gente consegue se programar, a gente consegue avaliar o espaço que a gente tem, programar o que a gente vai fazer. E nós também podemos ser adeptos do faça você mesmo. Por que não? Não tem problema nenhum. Eu adoro faça você mesmo. Então você pode improvisar, você pode usar coisas que você já tem em casa para que você consiga ir adaptando o seu espaço. Só lembrem de pensar na segurança, certo, gente? Se a gente vai improvisar alguma coisa, a gente precisa testar, por exemplo, se a prateleira está segura, está firme, para que o nosso animalzinho não se machuque. Ou dependendo do material que a gente vai utilizar, se aquele material não está oferecendo risco para o nosso gatinho. Você pode comprar algumas coisas e, de novo, se você não se incomoda de utilizar a sua própria mobília, você consegue fazer caminhos, escadinhas para que o seu gato suba, por exemplo, num armário que você não usa o espaço de cima. Ou não, você consegue isolar aquele lugar que você não quer que ele vá. Como que você vai planejar isso? Nós precisamos enxergar rotas, ou seja, a gente tem que imaginar um caminho que o nosso gato faça. Então, ele tem que ir e conseguir voltar. Sempre a gente pensa numa rota completa. Então, escadinhas para que ele suba, um ponto mais alto que a gente pode aproveitar para colocar um estímulo ali interessante, justamente para fazer com que esse gatinho se interesse em chegar até lá. E ele tem que conseguir sair dali. Então, a gente consegue usar esse espaço vertical também na nossa rotina, no nosso dia a dia, de uma forma ativa, realmente estimulando o nosso gato a fazer mais atividade. Isso é importante, né? Esse enriquecimento é fundamental, tanto para a gente trazer o conforto que seria o mais natural, né? Do gatinho ficar ali em cima, mas também para a gente brincar, também para a gente estimular mais atividade. Então, coloca uma comidinha ali, um petisquinho, às vezes um brinquedo diferente, um cheiro diferente, justamente para estimular com que o seu gato brinque mais, com que ele suba mais, com que ele gaste energia, tanto física quanto psicológica. E é o momento que você também tem de interação com o seu gatinho. Lógico que você vai pensar no seu ambiente para que ele fique confortável quando você de repente não está em casa, mas quando você está com ele, aproveita tudo isso para estimular ele a brincar. Então, use o seu ambiente de forma ativa, tanto para você quanto para o seu gatinho. Quais são os materiais que a gente usa? Basicamente prateleiras, existem algumas caixas também que a gente pode estimular o gatinho a chegar, né, nesse espaço que seria um pouquinho como se fosse um esconderijo para ele ficar. Tem alguns móveis preparados para isso, caminhas e as árvores de gato, né, que a gente aqui chama de arranhadores. Os arranhadores, eles são extremamente importantes porque, de novo, é um hábito natural do felino arranhar os lugares, né, alguns pontos específicos, tanto para afiar a sua unha, mas principalmente para deixar o seu cheiro. Então a gente precisa usar carpetes, sisal, né, tecidos, texturas que estimulem o nosso gato a ir ali arranhar. Uma dica legal: às vezes muita gente fala, o meu gatinho arranha o meu sofá,
Eu já comprei um arranhador, mas ele não gosta do arranhador, ele quer arranhar o meu sofá. Coisas que a gente precisa observar. O tamanho do arranhador. O gato, gente, ele precisa conseguir se esticar no arranhador, tá? Aquele arranhador pequenininho não é atrativo para o seu gato de repente, justamente porque ele vai até lá em cima, estica o corpo, até para fazer um alongamento. Então, às vezes é o tamanho do seu arranhador que não está sendo tão atrativo para o seu gato e ele vai preferir o seu sofá. Ou mesmo textura. De repente, o tecido do seu sofá é bastante interessante para o seu gatinho. Então, pense nisso, né? Use aqueles arranhadores maiores que realmente permitem com que o seu gato escale. Ele provavelmente vai preferir aquele local do que o seu sofá. Lembra que a gente sempre falou de teste, né? A palavra de ordem para os gatos é a palavra teste. Então, pense no local que você vai colocar essa árvore. Pensa na disposição, né? Você vai fazer um conjunto daquela árvore com alguma rota que o seu animalzinho possa percorrer. Isso tudo você tem que ir sentindo no seu ambiente e vendo de que forma você está estimulando mais o seu gatinho, o que ele gosta mais de fazer. Isso é muito legal. Tem gente que às vezes torce o nariz, né? Poxa vida, mas eu vou colocar prateleira, um monte de coisa, a decoração da minha casa já era. Mas tem coisas muito bonitinhas que você pode fazer, né? E realmente bolar um projetinho para que você inclua na decoração da sua casa esse ambiente vertical para o seu gato. Você não precisa excluir a beleza ou a organização do seu cômodo por conta do seu gatinho. É muito legal você, né, fazer um projeto, pensar numa forma de você se sentir legal naquele local. E aí, quando você perceber o tanto que o seu gatinho está interagindo, isso vai ser muito mais prazeroso ainda. Legal. Então, só voltando aqui num ponto que é de extrema importância, né? Como você vai programar, né? Como você vai dispor de tudo isso que você tem aí no mercado ou que você vai improvisar, vai criar para deixar o seu ambiente legal. Lembrem então das rotas. Por que a gente precisa pensar na rota de fuga? Principalmente se você tem mais de um gatinho, lembra que quando um animal de repente se sente numa situação não tão agradável, ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vai reagir àquela situação. Então, por exemplo, um gatinho que se sinta acuado, ele pode enfrentar o outro animal que está acuando, ou ele pode tentar fugir. Então, quando a gente tem casas com mais de um gato, casas com cães e gatos, crianças e gatos, enfim, alguma situação em que de repente o seu gato se sinta coagido, ele tem que ter a opção de conseguir fugir, senão ele vai se ver obrigado a reagir. E esses são alguns dos principais problemas que a gente tem na socialização, né? Na interação de animais dentro de uma mesma casa. Então pense nisso, pense nos espaços mortos. Se você tiver um canto, talvez não seja legal você colocar uma prateleira num cantinho em que o seu gato depois não tenha como sair dali, numa situação dessa, por exemplo. Então, quando a gente usa o nosso ambiente de uma forma planejada, muitas vezes a gente consegue evitar justamente esses problemas, os conflitos, as brigas, ou um gatinho muito medroso que pode querer ficar muito escondido ou ficar só lá em cima. Tente pensar em alternativas para estimular o contrário, tá? Para que ele não se esconda num lugar que você não vai conseguir retirar depois, numa situação em que você precise fazer isso, ou que ele não vá ficar ali intocadinho. A gente precisa tentar pensar numa forma de trazer esse animal para a interação. Essas são as principais dicas. Eu acho que isso é o que você precisa pensar, o que você precisa analisar na sua casa para que você utilize o seu ambiente da forma mais adequada. Lembrando sempre que a gente não tem a receitinha de bolo, sempre é caso a caso, então depende do que você quer também, né? De como você vai aliar
o seu conforto e do seu animal, de como é o seu espaço e quais são os casos que você tem em casa. De repente, você só tem um gatinho, é muito mais simples de você pensar em rotas. Mas se você tem algum problema de interação mesmo, você precisa trabalhar um pouquinho mais essa questão. Se você precisar de ajuda, coloca aí embaixo no vídeo a sua situação, né? O que você precisa de informação que a gente te orienta. E o que é legal também é a gente pensar numa questão dinâmica. Então, não necessariamente você vai construir um ambiente fixo e você nunca mais vai mexer naquele ambiente. Na verdade, não. É bacana que a gente crie novos desafios na rotina, que a gente vá mudando esse ambiente justamente para estimular, para que não fique uma coisa monótona, né? Ou um local sempre igual, tanto para você quanto para o seu gatinho. Então brinca com isso, gente. Usa bastante essa questão de enriquecimento justamente para que vocês criem novas rotinas. Isso é muito legal. Isso traz uma interação extremamente positiva para você e para o seu animalzinho. Para quem mora em apartamento, você pode usar, por exemplo, né? Você pode enriquecer a sua sacada. Por que a sacada? Pensa só num gatinho que está repousando ali num ambiente mais alto, numa sacada e vendo, né, todo o entorno ali do seu prédio, vendo passarinhos. Imagina quanto tempo esse gato não vai ficar ali parado olhando tudo que ele tem ao redor. Isso é muito bacana, né? Isso traz muito conforto para o animal. Mas não esqueçam das telas. Então, janelas sempre teladas. Se você tem alguma porta que o seu gatinho possa sair, tele essa porta, né? Faça uma segunda porta de tela. Pense sempre na segurança. Mas use sim. Eu moro num apartamento tão pequenininho, acho que não dá para ter um gatinho, eu não consigo adaptar o meu ambiente para ele. Consegue justamente por isso, porque você não tem que pensar somente no seu espaço horizontal. Você consegue utilizar o vertical de uma forma que seja muito melhor. Certo, pessoal? Esse vídeo ele não é tão detalhado, né? Justamente por conta dessa questão extremamente particular, da gente precisar avaliar espaço por espaço e caso a caso para enriquecer essa interação. Mas é uma forma de vocês pelo menos irem pensando em como fazer isso. E além disso, se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos que têm gato e que estão aí nessa situação de não saber exatamente como aproveitar o ambiente, ou aquele gatinho que só dorme e você acha que seu amigo precisa aí dar uma levantada nesse bichinho. Compartilha, ativa as notificações para vocês receberem todo o conteúdo e sempre participem com a gente. Até o próximo vídeo, pessoal!